O tema desta manhã, os irmãos já certamente conferiram em nosso programa, ao partir o pão. Vamos ao começo da nossa história, a prática dos nossos irmãos primitivos, a igreja do Novo Testamento. Atos, capítulo 20, verso 6, a palavra do Senhor assim nos diz. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu espero que nessa manhã, irmãos, tenhamos aqui um compromisso mútuo. Eu não farei como Paulo, um discurso prolongado, e não haverá nenhum Eutico entre nós. Quem está perto da janela, por favor, cuidado. Mas, irmãos, quão precioso é esse texto, que nos mostra a viagem de retorno de Paulo para chegar a Jerusalém ainda na comemoração da Páscoa. Uma viagem que já estava durando quase um ano e agora chegando em Troade. Paulo reúne-se com a igreja, composta em sua maioria de crentes de origem judia, e celebra a ceia do Senhor, que no Novo Testamento também é chamada de partir do pão ou partir o pão. Você verá isso em Atos, capítulo 2, no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era frequente, regular, valiosa na igreja de Cristo do primeiro século, a celebração da ceia do Senhor, também chamada de partir do pão. Os irmãos verão, de igual modo, na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 16, o mesmo apóstolo já mencionado, o apóstolo Paulo, perguntando o seguinte: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a celebração da ceia ou partir do pão era parte do culto ao Senhor entre os nossos irmãos que viveram com Jesus. Ali estavam apóstolos. Do ponto de vista da palavra de Deus, uma das condições para que alguém seja reconhecido como apóstolo, como um enviado direto do Senhor, é que ele tenha sido testemunha ocular do que Jesus fez e disse. Esses que andaram com Jesus concluíram, porque Jesus é o centro do culto. A celebração da ceia, o partir do pão, deve figurar no culto, porque esta celebração exalta aquele que por nós morreu. No contexto de Atos, capítulo 20, no verso 6, está a celebração da Páscoa. Vejam no verso 6, quando é dito que Paulo navegou de Filipos para Troade depois dos dias dos pães asmos. Então ali, aportando em Troade, Paulo ficou por uma semana e Lucas então registra tudo o que aconteceu, narrando o trabalho em Troade,
quando ele estava acompanhado de Tito e de Timóteo durante aquela semana. Neste encontro, que é também um encontro de despedida do apóstolo Paulo, não encontramos um ritual. Não há aqui o estabelecimento de um sacramento. Não é um evento. A palavra de Deus nos apresenta aquilo que compunha o lindo cenário do partir do pão. O que acontece, irmãos, quando nós partimos o pão? Aquilo que devemos ter como expectativa se olhamos o ensino bíblico. Em primeiro lugar, irmãos, quando partimos o pão, nós estamos observando o dia do Senhor, guardando o dia do Senhor. O primeiro dia da semana, descrito no verso 7, foi no primeiro dia da semana que os crentes reunidos partiram pão. Os irmãos verão no Novo Testamento quão frequente é a reunião dos crentes no domingo. O crescimento do cristianismo em toda a área de domínio do Império Romano e o compromisso dos crentes com o dia do descanso dominical levou o império a se render à prática cristã. Aqui é claro que nós estamos falando de irmãos de formação judia. Então, pela descrição do texto, eles entendendo que o domingo começava após o entardecer, chegava ao fim o sábado, o sétimo dia da semana, então eles se reuniram. E diz a palavra de Deus que os crentes passaram a madrugada reunidos e Paulo, sabendo pelo Espírito que provavelmente não reencontraria aqueles irmãos, prolongou todo o seu ensino. Então estamos falando aqui do domingo, primeiro dia da semana, que é o dia regular de culto cristão. Todos nós sabemos que pela presença de Jesus, nosso sumo sacerdote, em nosso viver, nós vivemos em permanente atitude de culto ao Senhor. Mas a igreja tem se reunido como congregação regularmente desde os tempos primitivos. Primeiro porque Jesus ressuscitou num domingo e os crentes passaram a relembrar a ressurreição de Jesus, sem o que não existiria igreja, não existiria cristianismo, não existiria a fé em Jesus. Em segundo lugar, porque num dia de domingo, cumprindo-se aquele Pentecostes narrado em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi dado à igreja, sem o que também não existiria igreja. Sem o lavar regenerador do Espírito, a habitação do Espírito, o poder do Espírito Santo, os crentes nada poderiam fazer e a igreja sequer existiria. Por isso os crentes se reuniam regularmente para relembrar que Jesus morreu, mas ressuscitou. E que o Espírito dele foi dado aos seus servos para darem continuidade à sua obra como assembleia dele, como igreja dele, como povo dele, como família do Senhor. Quando partimos o pão, nós também estamos dizendo, estamos juntos, estamos reunidos no dia do Senhor. Como é interessante, irmãos, notar que na nova aliança, de fato, tudo se faz novo. Na antiga aliança, trabalhávamos em busca do descanso. Na nova aliança, entramos no descanso do Senhor que nos dá poder para trabalhar. Tudo se faz novo. Seja você, meu irmão, um cristão entusiasmado com a oportunidade de descanso aos domingos. A nossa declaração doutrinária diz que este é um dia reservado para o descanso do corpo e o repouso da alma. No domingo, meu irmão, você deve evitar comercializar os produtos que você comercializa habitualmente. Você deve evitar a realização de tarefas que te impeçam de participar do culto e de descansar. Há irmãos que erram ao fazerem do domingo o dia da faxina da casa e perdem o tempo no culto e o tempo de descanso do corpo. Consequência disso, deixamos de crescer espiritualmente e deixamos de provar de boa saúde, vivemos cansados, esgotados.
colapsamos. Irmãos, Deus que nos conhece, nos ensina desde o princípio que um dia em 7 deve ser utilizado para o descanso. Melhor ainda, se podemos fazer isso junto aos nossos irmãos, enquanto ouvimos a palavra de Deus com alegria e com prazer, enquanto nos reunimos como corpo do Senhor. Mas também quando partimos o pão, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. A celebração da ceia é dirigida pelo ensino bíblico. A igreja então é edificada. E a palavra do Senhor diz isso, que com o fim de partir o pão, Paulo decidiu exortar os irmãos e prolongou seu discurso até a meia-noite. Estavam num cenáculo, no 3º andar. Segundo comentaristas, as lamparinas que eram abastecidas por óleo produziam um odor que também induzia ao sono. Depois de um dia inteiro de atividades, ouvir Paulo pregando o evangelho longamente levou o jovem Eutico a dormir. Eutico, traduzido, é sortudo. O nome dele significa isso. A igreja estava sendo edificada, despertada, exortada, e Paulo usou todo o tempo possível, até próximo ao momento de partir daquele lugar, para pregar a palavra do Senhor. Quando nós partimos o pão, irmãos, nós reafirmamos a doutrina cristã minuciosamente. Não devemos perder uma só oportunidade para pregar a palavra de Deus aos crentes, mesmo crentes antigos, porque a palavra de Deus, pregada com fidelidade, santifica o povo de Deus e edifica a igreja. Quando estive pela 2ª vez em Cuba, numa viagem missionária, fiquei impressionado porque estivemos, os pastores do Brasil, reunidos com aqueles irmãos ao longo de um dia inteiro de seminários, de treinamento de liderança, e eu era o pregador do culto, eu fui o pregador do culto da noite, e nós estávamos nas instalações do acampamento batista, da Convenção Batista de Cuba Oriental, e eu preguei aproximadamente por 1 hora. E ao final do culto, vários irmãos me cercaram para perguntar por que os pastores brasileiros pregam tão pouco, falam por pouco tempo, por que eu não continuei pregando? Mas, irmãos, eu vi quando aqueles irmãos chegaram num país com uma longa dificuldade econômica, um país muito difícil. Eles chegaram em caminhões que são adaptados como ônibus. A carroceria é ocupada com vários bancos e aqueles irmãos vieram de lugares distantes, porque a ilha é comprida. Esses irmãos me cobraram porque preguei apenas por 1 hora. Meus irmãos, talvez o contexto deles de extrema dificuldade justifique a sede da palavra de Deus, a fome da palavra de Deus. Deus nos livre de termos dificuldade de ouvir o evangelho para decidirmos valorizar a pregação do evangelho. Na verdade, um crente genuíno, ele não precisa ser convencido do valor da pregação no culto. Um crente verdadeiro, ele não se acostuma com um culto em que falta pregação bíblica expositiva, porque a alma do crente necessita desse alimento. Paulo fez isso. Prolongou o discurso, verso 9, de tal modo que o inexperiente Eutico, jovem aqui, irmãos, provavelmente diz respeito a alguém que tinha entre 8 e 14 anos de idade. Então, a classificação aqui que deve ser utilizada não é a nossa, do século 21, num país ocidental. O jovem aqui, em meio a um povo cuja expectativa de vida era muito inferior à nossa, possivelmente era uma criança. Eutico caiu no sono. Diz a palavra de Deus de novo que ele adormeceu profundamente, verso 9, porque o discurso de Paulo foi prolongado. Vencido pelo sono,
caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Ele estava morto. Lá no verso 11, a palavra de Deus diz que depois de Paulo ter se inclinado sobre ele, o Senhor permitiu a ressurreição de Eutico. O que aconteceu? Gente, o Senhor trouxe Eutico de volta à vida. Nos alegremos e voltemos para a pregação. Vida que segue. Os pais de Eutico enxuguem as lágrimas, o menino está bem. Nós estávamos partindo pão e eu estava pregando. Ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Se fosse hoje, depois de ressuscitado, pediríamos à irmã Fabiana para ainda levá-lo ao pronto-socorro para conferir, né? Nos dias de Paulo, não. Irmãos, mais uma ressurreição. Lucas registra, todo mundo para dentro. Vida que segue, vou pregar o evangelho. A palavra do Senhor é proclamada sempre que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Mas quando partimos o pão, irmãos, nós também valorizamos a comunhão com os servos do Senhor. A ceia é celebrada com a igreja reunida, verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Mesmo depois de um dia inteiro, o que os irmãos queriam? Ficar reunidos, relembrando o sacrifício de Cristo, ouvindo as promessas do Evangelho e celebrando aquela comunhão gostosa. A morte de Eutico foi uma grande oportunidade para reconhecerem o valor do irmão. E se Eutico não tivesse sido ressuscitado, teríamos um irmão a menos. Que bom que Deus, em sua graça, o trouxe à vida. Entra, Eutico, para a comunhão mais uma vez. Você está conosco. Mesmo aquele adolescente era muito valioso para toda a igreja. Quando nós dizemos pela celebração da ceia do Senhor que fomos lavados pelo mesmo sangue, portanto fomos igualados na cruz de Cristo, somos todos pecadores redimidos, nós estamos valorizando a nossa comunhão. Somos o mesmo povo, o povo pelo qual Jesus se entregou. Quando nós comemos do mesmo pão e dizemos, temos um só Senhor que tomou a dianteira da nossa história e por nós se sacrificou, estamos valorizando a conexão que temos com os demais membros do corpo de Cristo. Então, na celebração da ceia, os relacionamentos são fortalecidos. Como é bonita a cena daqui da frente. Os diáconos que, segundo a tradução exata da palavra, são servos, vão aos irmãos para servir os irmãos. Eu faço questão de também servir os diáconos, porque eu quero que eles saibam que o compromisso é mútuo. Aqui na igreja de Deus, servimos e somos servidos. Abençoamos e somos abençoados. Lembramos e pelos irmãos somos lembrados. A celebração da ceia do Senhor, portanto, é a celebração da igreja reunida. Como não se trata de um sacramento e não coopera para a nossa salvação, se um irmão está enfermo no hospital, não há necessidade de levar a ceia a esse irmão em sua casa. Falta embasamento bíblico para esta prática que aqui e acolá ouvimos falar que existe. Mas, irmãos, esse irmão que está impossibilitado temporariamente de participar da ceia, certamente ele terá saudade dessa comunhão e dirá: qual é o dia em que irei para, reunido com a igreja, participar do partir do pão. Então, partir o pão é um momento também de valorização ou de revalorização da comunhão dos servos de Deus. Entre todos, com diferentes condições de vida, há um mesmo tratamento. Todos são bem-vindos, todos são servidos, todos são lembrados, todos são abençoados, todos são edificados. Diz a palavra de Deus que Paulo só partiu para Jerusalém depois de ter partido o pão e depois de ter proclamado a palavra de Deus. Verso 12: conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Alimentados pela palavra,
fortalecidos na comunhão, encorajados na fé, porque Eutico foi ressuscitado, os crentes agora tinham mais uma boa memória do partir do pão. Enquanto nós partimos o pão, o que fazemos aqui? Nós adoramos o Senhor que por nós morreu e também ressuscitou, louvado seja o nome dele. Nós nos lembramos do corpo que já somos, porque ele é o cabeça que sustenta e direciona esse corpo. Nós lembramos que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, valorizemos e participemos sempre com contrição e com reverência do partir do pão. Prepare-se sempre em oração. Esteja no ambiente da celebração da ceia do Senhor contrito. Façamos isto não apressadamente. Que as ordens de culto continuem sendo preparadas com todo cuidado, e eu posso garantir aos irmãos que isso tem acontecido entre nós. Aquilo que foi feito nessa manhã foi preparado em oração. Eu e o nosso ministro, Éder, conversamos muito, ajustamos e oferecemos aquilo que consideramos, irmãos, que é coerente com a preciosidade da mensagem da ceia do Senhor. Convidamos você, querido irmão, a pôr sempre em seu coração a expectativa de quem participará do partir do pão, quando você a um só tempo guardará o dia do Senhor, ouvirá a palavra do Senhor e desfrutará da melhor comunhão que pode existir, a comunhão com o povo do Senhor. Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado,